CCSUR está começando agora. Hoje é Dia Nacional de Prevenção de Arritmias Cardíacas e Morte Súbita. A arritmia é considerada uma epidemia no Brasil e no mundo. Provoca alterações nas batidas do coração, essas alterações podem levar à morte súbita. Vamos saber como prevenir esses problemas conversando com o cardiologista Eduardo Saad. A jornalista Cristina Chassel reconstitui uma história de luta contra a ditadura militar no Brasil no livro Seu Amigo Esteve Aqui. É a história de Carlos Alberto Soares, o Beto, ativista político que desapareceu na década de 70. A Cristina conta o perfil do Beto a partir de pesquisas e documentos de ex-militantes, parentes e amigos. A Cris Pimentel conta na ficção uma história de busca pela superação. É o tema do livro Ana e a Tal Felicidade. A protagonista é uma menina que cresce numa cidade do interior, mas sonha em mudar seu destino, estar na capital e se tornar uma jornalista de sucesso. Teatro é o nosso assunto com a atriz e diretora Malu Galli. Ela está em cartaz no Rio com a tragédia grega Oréstia. Além de atuar na peça, Malu assina a concepção e a direção do espetáculo. Na área musical, a presença da cantora Girlane Lopes, lançando seu primeiro DVD, Da Branca. O DVD foi gravado no Teatro Guararapes, em Recife, e celebra os 15 anos de carreira da Girlane, com participações de Elba Ramalho, e um repertório que, além de canções autorais, traz regravações de clássicos do samba. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Eu vou começar falando da tal da arritmia. Dá um medo, né? Só de ler o que é, já dá um pânico, não é? É, mas tem... Mas dá um sinalzinho antes, não? Então, Oleda, boa tarde. A arritmia é um assunto que gera muitos mitos e muitas controvérsias, né? E realmente vai de A a Z. Existem arritmias extremamente benignas, banais, e arritmias que são perigosas e podem causar risco de vida, né? Então, acho que o nosso papel é educar as pessoas para poder tentar diferenciar em que situação você se encaixa, né? Às vezes a gente vê muitas pessoas com problemas muito simples e que às vezes são restritas, acabam tomando medicamentos que não são necessários ou se restringindo de atividades que gostam de fazer. E o contrário, o que é mais grave talvez, pessoas que têm um problema mais grave, com um risco maior e muitas vezes não são diagnosticadas ou não tomam uma atitude correta. Então acho que nesse caso é importante a gente esmiuçar bem isso para poder diferenciar. Quais são os sintomas? Como é que a pessoa descobre? Então, as arritmias geralmente se expressam para a pessoa como uma alteração no batimento cardíaco, ou para mais ou para menos, ou seja, ou acelera muito, a gente chama de taquicardia, ou alentece muito, a gente chama de bradicardia. Isso são termos genéricos, né? Então existem vários tipos de arritmias que causam aceleração e vários tipos de problemas que causam alentecimento do coração. É importante também falar que tem muita gente que não tem sintoma nenhum. Né? Ou seja, às vezes você vai no médico, vai fazer um exame, você vai fazer uma cirurgia de uma hérnia, sei lá, você vai fazer um risco cirúrgico, vai no médico, faz um eletrocardiograma e fala, você está com arritmia. Ou o médico vê a sua pulsação e fala, olha, você está com arritmia. Isso é muito comum também. Então, como eu te falei, também vai de A a Z. Tem pessoas que têm sintomas mais frouxos, por exemplo, um cansaço maior aos esforços, uma falta de ar, tonteira, desmaio é um sinal muito importante. Quem tem um desmaio tem que fazer uma avaliação específica, porque uma das causas de desmaio é uma arritmia cardíaca mais importante. Mas, de uma maneira geral, os sintomas principais são alteração no ritmo do batimento, né? Alguma irregularidade, ou para mais ou para menos, é o geral que a gente pode falar. Mas causa morte súbita? Em determinadas circunstâncias. Por exemplo, a maioria dos casos que a gente escuta falar hoje, fulano infartou, um infarto fulminante e morreu de repente. Alguns desses são de fato infartos fulminantes, mas nem todos. Uma grande parte desses são, na verdade, arritmias malignas, que vêm súbitas, como o nome diz, e que causam um colapso imediato. Se a pessoa não for atendida em 2, 3 minutos, e o atendimento, no caso de uma arritmia maligna, é um choque no coração, chamada desfibrilação, aquilo não tem como salvar a pessoa. Então, existem fatores de risco para arritmias malignas. Por exemplo, pessoas que já têm alguma doença no coração, alguma cicatriz no coração, tem coração grande, chamadas cardiopatias, né, dilatadas, tem algumas doenças específicas do músculo cardíaco, chamadas miocardiopatias,
sofreram um infarto no passado e têm, portanto, uma cicatriz grande no coração. Esses são os principais fatores de risco para arritmias mais malignas. É raro uma pessoa totalmente normal, um coração totalmente sadio, ter uma arritmia maligna, em que pese que isso é possível. Né? Mas a grande maioria das pessoas que a gente detecta antes e toma uma atitude preventiva são pessoas que ou têm um histórico disso na família, né, de morte súbita precoce, antes dos 40, 50 anos de idade, ou pessoas que têm alguma dessas doenças que a gente detecta antes e fala, olha, talvez isso seja um problema maior, tem que fazer uma investigação mais profunda. Às vezes a pessoa já fala, você já teve algum desmaio? Eu tive 2 desmaios, eu tive uma convulsão, que acharam que era uma convulsão, na verdade foi um desmaio com baixo fluxo de sangue no cérebro. Então, assim, tem algum sinal que a gente possa ter um alerta. E uma vez constatada e a pessoa não morrendo, qual é a ideia é exatamente essa. Como eu te falei, a gente tem que pegar isso antes de acontecer. Porque depois de acontecer, é muito difícil salvar uma pessoa no meio da rua tendo 2, 3 minutos para tentar dar um choque na pessoa. Então hoje a gente faz campanhas, e hoje é o Dia Nacional, é uma data oficial do Ministério da Saúde, é a campanha Coração na Batida Certa. É o Dia Nacional de Prevenção de Arritmias Cardíacas e Morte Súbita. É a gente tentar fazer algumas ações e educar as pessoas para isso. O que a gente pode fazer para tentar melhorar isso? Primeiro, ensinar as pessoas a detectar algum sintoma que possa ser sugestivo de uma arritmia cardíaca e procurar um médico. Mas, fundamentalmente, criar políticas públicas para que a gente consiga prevenir de um lado e tratar do outro. Vou dar o exemplo do que eu estou falando. O que é prevenir? A gente sabe que pessoas que sofreram infartos, que têm doenças do coração, que tem aos montes aí nos hospitais, principalmente nos hospitais especializados, têm maior risco de morte súbita. E a gente tem como detectar por exames relativamente simples, um eletrocardiograma, um ultrassom, enfim, exames relativamente simples do coração. E para algumas pessoas, a colocação de um aparelhinho chamado desfibrilador, que se implanta, né, como se fosse um marca-passo, pode salvar muitas vidas. Está comprovado que isso salva vidas antes da pessoa ter qualquer tipo de sintoma. Mas quanto custa isso? Isso são aparelhos caros, mas que hoje são usados em larga escala e tem cobertura do Ministério da Saúde para uma parcela da população que tem determinadas indicações específicas. Mas isso está comprovado que salva vidas e que tem um custo-benefício aceitável. Isso é usado no mundo inteiro como uma prevenção. Não é para todo mundo, não estou falando porque qualquer pessoa vai botar isso. Pessoas que têm predisponentes estes que já estão provados que a pessoa tendo aquele aparelho, ele vive mais do que quem não tem o aparelho. Esse é um lado, é o lado da prevenção. O outro lado é o lado do que a gente pode fazer no público leigo para tratar pessoas que têm eventos no nosso meio. Por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa é muito comum você ver num aeroporto, por exemplo, a cada esquina do aeroporto tem um desfibrilador. É chamado desfibrilador automático. Lá as crianças, na idade de 6, 7, 8 anos, crianças na idade escolar, aprende a fazer primeiros socorros e a usar esse aparelho que qualquer pessoa pode usar. É um aparelho que você, se estiver num ambiente que alguém teve um mal súbito, você simplesmente coloca um adesivo no tórax do paciente, aperta um botão e vai chamar socorro. Ele detecta automaticamente se a pessoa está com uma arritmia desses tipos maligna e dá um choque na pessoa se for necessário. Dá tempo de você salvar a pessoa e chamar socorro. Né? Isso existe no país há muito tempo. Projetos de lei que tenta copiar o que existe lá fora, que determinados locais com uma grande circulação de pessoas durante um dia tem que ter estádios, shopping centers, etc., que tenham que ter desse tipo de aparelho que salva realmente as vidas. Então a gente tem ações, em resumo, Leda, para fazer ações preventivas e ações corretivas quando ela acontece. É o que a gente pode fazer de melhor. Detecta-se no eletrocardiograma? Um eletrocardiograma feito em repouso pode dar muitas informações, nem sempre, mas pode dar muitas informações. Vou te dar um exemplo. Porque são os próprios cardiologistas que falam que o eletro não quer dizer nada? O eletro pode não querer dizer nada, porque ele pode ser normal em muitas circunstâncias. Então, ele pode ser normal em algumas doenças. Por exemplo, algumas pessoas que têm entupimento nas artérias pode ter um eletro normal.
no repouso, às vezes só vai aparecer isso num teste de esforço, por exemplo. Mas existem muitas doenças que têm eletros completamente anormais. Por exemplo, existem algumas cardiopatias que estão sabidamente ligadas à morte súbita. Eu vou dar um nome de um delas: cardiomiopatia hipertrófica, síndrome do QT longo. Enfim, existem várias doenças que estão associadas a problemas elétricos no coração que aparecem num simples eletrocardiograma. Aliás, tem algumas que só aparecem no eletrocardiograma, não aparecem mais em exame nenhum. Então, os exames são complementares, né? Você faz uma avaliação clínica do paciente, ouve o histórico, examina, faz um eletrocardiograma e, se necessário for, completa com outros exames, né? Essa é a avaliação inicial de uma pessoa, principalmente quando a gente recebe alguém que fala: olha, eu tive uma pessoa na minha família que morreu de repente, ou que tem uma arritmia, tomou um choque no coração, né? Eu estou falando das malignas, né? As benignas às vezes seguem outro caminho, né? Outros tratamentos. Mas é importante. O eletrocardiograma é uma arma antiga, mas ainda fundamental na detecção de problemas. A arritmia causa o chamado mal súbito. O infarto é um mal súbito. Então, O que mais que é um mal súbito? mal súbito, por exemplo, é qualquer coisa que aconteça sem causar sintomas premonitórios, né? E que levam a uma perda de consciência súbita. Por exemplo, um desmaio, de repente, ou, né, com rápidos sintomas. Mas a morte súbita é considerada uma morte que não deu aviso, que a pessoa teve um colapso, né? Existem várias definições, algumas falam em menos de 24 horas do início de algum tipo de sintoma, mas geralmente a morte súbita mesmo é aquela que a pessoa apaga, tem um apagão e não acorda, né? E que popularmente é falar: não, infartou. Mas infartou mesmo, você sabe se ele infartou, fez algum exame pós-morte, alguma coisa? Não. Infartou é o termo popular, né? Algumas dessas são de fato infartos. Alguns infartos cursam, a primeira apresentação do infarto é um colapso da parte elétrica e a pessoa morre mesmo. Mas algumas outras causas são, como eu te falei, causas elétricas e que têm uma prevenção específica, né? Se correr os pega, se ficar os come, né? É uma coisa meio assim, dá um certo Hoje a gente medão. tem batido muito na tecla, porque assim, esse é um assunto desagradável, né? Assim, não é bom. Mas assim, só falando deles para poder tomar uma atitude. A Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, a SOBRAC, existe exatamente para isso, para educar as pessoas. Uma Sociedade Brasileira de Arritmia Cardíaca? Claro que tem. É uma sociedade extremamente ativa. Tem uma sede em São Paulo, existem vários membros, quer dizer, claro que são subespecialistas, né? Não tem assim aos montes, mas existem membros especialistas em todos os lugares do país. E a gente tem. Mas assim, para acender uma luz vermelha antes de causar um estrago definitivo, é o desmaio? Os principais sintomas assim, que devem... Taquicardia, uma coisa assim. Palpitações, né? Taquicardia, tonteiras inexplicadas e desmaios. Esses são os sintomas principais. Hoje em dia se bate muito na tecla também, se você me permite fazer um parênteses, sabe como a gente fica estimulando pessoas a fazer autoexame, por exemplo, para mama, detectar câncer de mama precocemente? Hoje a gente bate muito na tecla também do autoexame da pulsação, para você detectar alguns tipos de arritmia cardíaca. As malignas, como a gente estava falando, geralmente são nos ventrículos, a parte de baixo do coração. Mas existem arritmias que são benignas, ou seja, elas podem ocorrer e não levam à morte imediata, mas na parte de cima do coração. E aí detecta pelo pulso. Exatamente. Um exemplo chama-se fibrilação atrial, que é a arritmia mais comum que tem na parte de cima do coração. Ela pode causar aqueles sintomas que a gente falou, mas pode ser também totalmente silenciosa. Mas você, sabendo pegar a pulsação, ela não está ritmada. O pulso fica extremamente irregular. Qual é a importância de se detectar isso? Essa arritmia, ela não mata, mas ela tá associada à formação de coágulos no coração, e esses coágulos são fontes de derrame cerebral, porque eles se soltam e vão entupir uma artéria do cérebro. Então, a pessoa se autoexaminar, principalmente quando passa dos 50, 60 anos de idade, onde o risco começa a aumentar muito, né, a incidência começa a aumentar, isso é uma maneira de detectar precocemente. Essa arritmia é plenamente tratável hoje. Talvez não seja a sua especialidade, eu não sei se é, mas a chamada embolia pulmonar também é um coágulo que solta? A embolia pulmonar também é um coágulo, mas é do outro lado da circulação, né? A circulação tem um lado arterial e um lado venoso, né? Os coágulos que causam problemas cerebrais são no lado arterial, né? No lado das artérias. E os coágulos que causam embolia pulmonar são no lado das veias. Mas é um trombo? É um trombo, igualzinho.
E mata também Tanto que rapidamente. pessoas que têm uma comunicação entre um lado e o outro pode formar um trauma de um lado e passar para o outro. Né? São situações específicas. Mas todas essas situações, quer dizer, estou falando de problemas plenamente tratáveis. Né? É possível prevenir. Acima dos 75 anos de idade, a fibrilação atrial é a causa número 1 de derrame cerebral no mundo todo. E hoje se chama a atenção que essa arritmia, por exemplo, ela tem um tratamento. A pessoa pode tomar um anticoagulante para afinar o sangue. Isso previne a grande maioria dos fenômenos, né, de embolia, que se chama, né, esse coágulo se soltar. Tem tratamentos com medicamentos, tem tratamentos por catéter, chamado de ablação, em que você faz uma cauterização por catéter no coração. Enfim, existem a área cardíaca, ela é rica, Ana, Leda, desculpa, pela quantidade de tecnologias disponíveis, né? A gente vê em outras áreas da medicina, ainda tem uns tratamentos um pouco mais restritos, mas na área de cardiologia em particular, existem diversas tecnologias disponíveis e tem muito recurso para poder utilizar. E essas, né, no lado das arritmias em particular, tem muita coisa para ser feita e para prevenir problemas mais graves. Tomara que dê, né? Que dê tempo de prevenir. Tá certo, eu volto aí com alguma dúvida, tá bom? Tá ótimo. Não sei nem para que assunto eu vou. Posso ir para o intervalo? Então fui. Volto já já, falando de teatro, de música, de literatura. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.ebc.com.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Não sei por onde que eu começo. Seu amigo esteve aqui. A história do desaparecido político Carlos Alberto Soares de Freitas, assassinado na Casa da Morte. Olha isso. É duro. É duro, hein? É pesado. É pesado. É. Vamos encarar, né? A vida também Pesado, é pesada. mas é necessário, né? A vida também é pesada, às A vezes. vida também é. E depois, quando você escreve páginas que estão em branco, você pode virá-las. Mas no caso você escreveu sobre uma história que já não dava mais para mudar, né? Mas é uma história que também não acabou, né? É uma história... foi muito difícil escrever um livro que não tem final. Seu amigo esteve aqui é uma última pista sobre o rastro de uma pessoa que sumiu. Seu amigo esteve aqui foi a frase que um agente do Exército, da repressão, no ano de 1971, disse para uma militante política sequestrada num centro clandestino de tortura, disse para ela: seu amigo esteve aqui, referindo-se a Carlos Alberto Soares de Freitas. E essa é a única pista que se tem do que pode ter acontecido com ele. Ele desaparece no Rio de Janeiro, no dia 15 de fevereiro de 1971. Era um jovem estudante de Minas Gerais. É uma história que começa em Minas Gerais, que articula a resistência à ditadura militar. Se organiza em vários grupos. Começa num grupo chamado Polop, depois organiza um grupo chamado Colina, em Belo Horizonte. Depois ele vai formar a VAR Palmares. E ele vive até os 31 anos de idade, quando ele, enfim, é sequestrado, ele desaparece numa esquina da Avenida Copacabana com a Avenida Princesa Isabel, no Rio de Janeiro. E é essa história que a gente tenta... Desaparece. Desaparece. Ninguém sabe como ele foi preso, ninguém sabe, ninguém viu, não tem uma pista. A única pista é esta frase deste... sargento, que está contada aqui, que foi guardada ao longo de alguns anos, acho que 14 anos, não, menos,
1979, de 8 anos, pela Inês Etienne Romeu, que também mineira de Belo Horizonte, como o Carlos Alberto Soares de Freitas. E ela, então, ela é a única sobrevivente dessa Casa da Morte. Ninguém achava, ninguém saiu vivo, e aí ela vai e ela recompõe aquilo que ela ouviu durante o período em que lá esteve, que foram 3 meses, também no ano de 1971. Quando ela chega lá, esse torturador encontra ela, conhecia ela de Belo Horizonte, e ele tinha sido jogador de basquete. E o Carlos Alberto Soares de Freitas, em Minas, chamado Beto, também tinha jogado basquete. Não jogaram no mesmo time, seguramente, mas se conheceram, foram contemporâneos. E quando ele chega lá, os registros indicam que ele foi o primeiro a ser levado para lá. E quando ele chega lá, os dois se reconhecem. Há um reconhecimento entre o algoz e a vítima. E ele guarda isso. Quando a Inês mais tarde chega, ele diz: seu amigo esteve aqui. E é essa história que começa, que é um pedaço da história de uma geração, né, de jovens brasileiros que... E como é que você chegou nessa história, Cristina? Uau! Eu cheguei nessa história chamada por amigos. Eu não militei nessa época. Em 64 eu tinha 5 anos de idade, em 68 no AI-5, que são os pontos de inflexão da história, eu tinha 9 anos de idade, mas eu fiz ao longo do tempo amigos muito queridos que militaram. E esse livro nasce da ação de uma ação entre amigos, nasce sobretudo da vontade de um ex-militante que foi preso no mesmo dia do Carlos Alberto Soares de Freitas, que foi o último a vê-lo vivo, que se despediu dele dentro de uma lotação e vê ele se afastar e não mais viu esse militante, que se chama Sérgio Emanuel Dias Campos, militava no mesmo grupo, na VAR Palmares. E ele é preso nessa mesma noite, quando ele volta à pensão onde os dois estavam morando, e ele é barbaramente torturado, e ele é preso e sem nenhuma arma, porque também era uma situação de muita fragilidade naquele momento. E aí ele ganha a reparação financeira da anistia, em janeiro de 2009. E é muito interessante que quando ele ganha essa reparação da anistia, que é um dinheiro público, que é um processo público... Esse que foi o último esse que viu Sérgio Emanuel Dias Campos, ele então... Que viu o Beto, vivo. O Beto, que ele tem 2 tempos no livro, né? Ele é o Beto durante todo o período de Minas. Depois, quando ele chega no Rio de Janeiro, já em severa clandestinidade, ele usa e fica muito conhecido pelo seu codinome Breno, né? E ele recebe o dinheiro da ditadura, recebe o dinheiro da anistia, a reparação, e resolve devolver isso para a sociedade na forma da história. Eu quero contar a história do Breno, do comandante Breno, quero jogar luz sobre uma pessoa duplamente desaparecida da vida e desaparecida da história. E aí a gente vai percorrer os caminhos dele através, basicamente, de depoimentos de pessoas que militaram com ele desde a universidade em Minas até ele desaparecer. Entre eles, a figura mais, o expoente hoje é a presidente da República, Dilma Rousseff, né? Que militou com ele. Essa Casa da Morte existiu, assim? Essa Casa da Morte... Está lá até hoje, está uma casa existe? Está lá, em Petrópolis. Hoje é habitada por uma família... Que mora lá. Que mora lá. Há um movimento em transformá-la, que é um movimento no mundo inteiro, quer dizer, de pegar esses locais simbólicos para que essas histórias não se repitam, né? Há um movimento de transformá-la num memorial. Mas essas pessoas não sabiam de nada, compraram uma casa. Elas
Elas compraram a casa. Vai saber, tem gente pra tudo, né? Gente, não se importa, Eles sua dizem casa que não boa, sabiam de tá? nada. Eles dizem que não sabiam de nada, mas depois passaram a saber. Né? Mas aí Eu não depois que entendo você já- como eles conseguem querer Não, continuar mas vivendo lá. mas depois de que você saber. comprou, que é a sua casa, você também não tem outra, Sim, é complicado pois é. sair, né? Ninguém vai querer comprar. Quem vai querer comprar essa casa da Pois moda? é, essa casa. Não é? essa Eu não casa- compraria depois que eu sei, né? Agora, sem saber, eu Pois também é. não sei. Com Sem certeza- saber, você compra. Você não sabe a história da casa que você mora, né? Quem Eu- morou lá antes. Com certeza o melhor Raramente. destino para ela virar um memorial, claro. é virar um memorial, né? Com certeza. Mas aí isso é uma solução Mas aí negociada, tem que- tem que ser muito conversada, Tem que porque ser tem muita remunerar essa contradição, família. né? Tem que, é muito complicado isso. É. Mas é um processo. É muito complicado. É um processo. É um processo. Caramba. São 60 depoimentos recolhidos ao longo de 3 anos. E ele tinha uma vida social, assim, de vida de estudante e tal, bastante bem, né? Agora, Era. essa pessoa que disse que ele esteve lá, não pôde contribuir com mais nenhuma informação? Essa pessoa que disse que ele esteve lá, disse para uma pessoa Ele é esse. condenada a também desaparecer, que era Inês Etienne Romeu, que acabou não desaparecendo. Ele disse, eu não posso imaginar de que forma, mas de certo, com uma certa galhofa, um certo escárnio, era alguém que estava do outro lado, e um lado clandestino, financiado inclusive pelo Estado brasileiro. Ele está vivo, ele mora na Tijuca. Alguém sabe quem é ele? Sabe, ele se chama Ubirajara, acho que é Ribeiro da Silva, eu não tenho o nome dele assim todo de cor, eu teria que procurar, não deixei guardadinho aqui esse pedaço. Mas, enfim, ele está vivo, ele nega hoje, né? Já é uma pessoa idosa, e ele nega. Recentemente, o nome dele apareceu nos jornais, a partir... Ele nega ter participado do esquema ou ele nega ter Ele falado? nega tudo. Ele nega tudo. Ele não está disposto a colaborar. Claro. Na verdade, o que a gente tem visto nos últimos, de uns tempos para cá, quando esse assunto começa de novo a ser remexido, sobretudo agora com a instalação da Comissão Nacional da Verdade e das comissões estaduais da verdade, é que você tem muita informação que começa a surgir, mas eu não estou vendo aí esses setores militares, que participaram desses crimes hediondos enfim, que não podem jamais ser anistiados, na minha modestíssima opinião cidadã. Eu acho que eles não fizeram uma revisão da sua história, do seu papel nessa história, não estão colaborando, eu acho. Acho que ele falou talvez para ela porque ele achou que ela não ia aguentar também. Ele devia saber o tamanho da intensidade e da violência, né, disso, daquela casa, né? Ela foi a única ela que ficou saiu bastante viva. fragilizada, mas saiu viva, né? Saiu viva e depois se recuperou. Olha, para você ter uma ideia, ela registra que 10 pessoas, ela dá o nome de 10 militantes que ela ouviu na Casa da Morte. Desses 10, 7 ela ouviu como tendo morrido lá dentro. Tá? E 3 mencionados como tendo sido executados pelo mesmo grupo de extermínio. Né? Pelo mesmo grupo que estava ali. Era um momento... É um grupo parecido com aqui, quer dizer, parecido, como desapareceram pessoas e morreram pessoas naquele Senimar. Não é parecido? Eu acho, é um subterrâneo, né? Porque quando era preso no Senimar, isso eu me lembro, Mas, ali na Tijuca. Isso, na Barão de Mesquita, Isso, né? Dói-Code da Barão de Mesquita. Ali, mas quer dizer... Senimar é São Paulo? Não, Senimar é o Centro da Marinha, de Informações da Marinha, no Rio também. Também no Rio. É no Rio também, E... São lugares muito complicados, assim, né? Que sabe-se coisas, mas não... Essa história, o Brasil não vai poder
abrir mão de contar. Vai ter que ser contada mesmo que ela venha aos pedaços. Tomara que ela venha logo, que mais pessoas possam contar essas histórias. Ela é muito emocionante, eu fico até muito emocionada. Eu levei 3 anos escrevendo, eu andei pelo Brasil, né? Eu fui a Porto Alegre. Você achou outras pessoas que sobreviveram à Casa da Morte ou só a Inês Só Etienne? ela, só existe a Inês Etienne Romeu. Hoje em dia ela tem uma saúde muito fragilizada, mora em Niterói, e, enfim, é a única sobrevivente, mas ela deixou toda uma memória vertiginosa, uma guerreira, né? E ela deixou, ela fez um depoimento, registrou na OAB, depoimento esse datilografado pela dona Lida, que foi que morreu no atentado do OAB. A história, assim, é de arrepiar, né? É de arrepiar. Agora, esse livro, a gente está... o esforço de contar a história de uma pessoa que se escondeu para se proteger, porque a clandestinidade, por norma de segurança, você precisa... Não... Então, a gente está contando essa história para as próprias pessoas que dela participaram, né? Porque cada uma sabe um pedaço, e é como a gente vai reconstituindo um período da época, e nós não estamos contando para dentro. Não é uma história que é para contar para a própria militância, é uma história para contar para a juventude. Esse é um livro que está contado de um jeito, assim, eu me preocupei muito com isso, em que os jovens possam conhecer essa história do Brasil, que é uma história dos que perderam, mas que perderam aquela batalha naquele momento. Pelo visto, estão ganhando, né? Porque hoje você vê uma volta, e uma dessas pessoas é a presidente da República. Então, o tempo vai mudando, né? Essas coisas. É incrível mesmo. Volta aí já. Tá bom. E a Ana é a tal da felicidade, hein, Cris? A Ana é uma personagem que nasceu do tempo que eu trabalhei em polícia. Eu trabalhei 5 anos em delegacia de mulheres. E convivi muito com garotas que sofriam estupro, também procuravam superar isso e tal. Aí eu comecei a escrever Ana. Depois que eu virei jornalista, porque eu nasci em São Paulo, eu sou do interior de São Paulo. E a Ana também tem um pouquinho de mim, porque a personagem sonha, né, em sair do interior e ir para uma grande cidade e se tornar jornalista. Você trabalhou com delegacia de mulheres? Trabalhei 5 anos em delegacia de mulheres em Mogi das Cruzes. Foi onde eu fiz faculdade também, que eu estudei lá. E nesse tempo eu conheci muita gente. E você fazia o que na delegacia? Eu era escrivã de polícia. Caramba, você ouvia as histórias todas? Todas. E eu comecei no comecinho mesmo de delegacia de mulheres, que não existia isso naquele tempo. Agora é bem comum, mas... Bom, agora tem a Lei Maria da Penha, que é recentíssima em relação à delegacia de mulheres. Não tinha na época a Lei Maria da Penha, era recente. Não tinha. Estou falando de 20 e poucos anos, quase 30. E aí, depois que eu vim morar no Rio, aí eu comecei a desenhar esse livro, eu trabalhando com o Carlos Heitor Coni. E até ele falou na época, Cris, você tem que continuar essa história e tal, porque tem um pouco de biografia aí que ele falou na época, ainda tinha um pouquinho, porque eu misturava um pouco da minha história com a minha personagem. Aí depois eu fui amadurecendo e tal. Aí recentemente eu conheci o Rodrigo Rosa, que ele me deu uma força e eu resolvi escrever a Ana mesmo. Aí a Ana está aí. É uma menina, se passa nos anos 80, ela sofre um estupro, com 17 anos ela é virgem, e a gente fala muito de virgindade, né, que hoje em dia é uma coisa banal, mas nos anos 80 era muito diferente. Hoje em dia leilou-se na internet. Isso, exatamente, a Catarina, né. Mas você não acha nada banal isso? Achei Não, eu não acho, mas muita gente acha. Não é? Muita gente acha na banal. Internet. É sinal de uns tempos, não sei se bons tempos. É o sinal do fim dos tempos. Né? O sinal do fim dos tempos. Eu não sei, é sinal de um tempo esquisito. Não, eu quis dizer banal no sentido que as pessoas acham que a virgindade é só um ímen, mas tem uma conotação, né? Que a Ana é muito romântica, ela sonha casar, ela sonha ter filhos, é uma outra, ela é muito assim romântica. Aí quando ela perde a virgindade no estupro, então começa
havia cruzes dela. Ela ia atrás da felicidade e tal. E ela é uma guerreira, ela nunca desistiu de ser feliz, ela consegue encontrar. Ah, que bom, porque se desistir de ser feliz... É. Né? E Não, ele desistiu mesmo de tudo. É. E eu coloquei o nome Ana em homenagem a uma grande amiga minha, que ela sofria de problema no pulmão e ela faleceu a semana passada. Ela estava na fila do transplante. Aí, mas não é a história dela, as pessoas até perguntam, é a história da Ana? Eu falei, não, é só o nome Ana porque ela é uma pessoa muito É uma guerreira. homenagem. É uma homenagem, exatamente. Ela morava comigo em Mogi das Cruzes, quando a gente fazia faculdade. E ela chegou a ver eu começar a escrever esse livro e tal. E tem um pouco de mim nesse livro também, porque eu também passei por isso com 17 anos. Então tem um Por pouquinho... isso o estupro? É, passei. É mesmo? É, passei por isso, mas não é a minha vida, entendeu? Só a Ana aqui é maquiada, entendeu? Eu escrevi assim... Você acha que você somou um pouco das Anas que você eventualmente encontrou na delegacia de Mogi das Cruzes? Por isso que eu fui trabalhar em polícia, mas eu sempre quis ser jornalista, entendeu? Tudo tem uma conotação. Você foi trabalhar em polícia por causa do estupro? Foi. Eu fiz o concurso, na época eu estudava já jornalismo e tal. Aí eu resolvi trabalhar com delegacia e tal. Meu pai e minha mãe sempre foi contra, né? Porque era um ambiente muito carregado mesmo. Mas foi ótimo, porque convivi com muita gente. Lá também fiz terapia, conheci muitas pessoas. E aí... Mas você fez terapia porque a própria delegacia te dava essa terapia? Dava. A gente tinha... Lá, a Delegacia de Mulheres em Mogi das Cruzes tinha uma equipe formada, porque era bem um comecinho mesmo. Então, você fez um concurso para essa delegacia? Foi. Então eles não sabiam que você tinha sido... Eu nunca contei para um ninguém. estupro. A minha vida toda, durante o tempo que eu fui jornalista, que fui repórter, fui produtora, e agora eu trabalho com teatro, produzo várias peças. Eu nunca contei para ninguém, sabe, que eu passei por isso. Nem o Coni sabe que ele me ajudou muito com esse livro, ele é muito meu amigo, o Sidney Rezende também. Não conto para as pessoas, entende? E porque eu nunca quis que meu livro fosse assim, as pessoas acharem que era... coitadinha, está escrevendo isso. Não, eu queria fazer um romance, porque eu sempre quis lançar um livro, sempre quis escrever. E aí nasceu a Ana, entendeu? E ela se recupera como você se recuperou? Sim, ela aprende a sorrir. Que eu acho que a vida, a gente ser feliz é você aprender a sorrir para as coisas, para os problemas, para as pessoas. Sorrir para a vida, que a vida está aí para viver. Não importa se hoje você tem problemas, tal, você está doente e tal, mas eu acho que você sorrindo, o humor, aprender a ter humor, eu acho que você aprende a... Ajuda. Isso é uma coisa muito interessante, porque as pessoas que geralmente sofreram um grande trauma na vida, seja um trauma físico, psicológico, um trauma na sua saúde física, encaram a vida de uma maneira diferente, né? Todo mundo tem pra gente uma lição, né? E a gente vê muitas vezes médicos que ficam doentes, eles passam a entender melhor as pessoas e respeitar melhor a necessidade de cada indivíduo, né? Então, porque conhece o outro lado, né? Conhece o outro lado, está está na horizontal, né? Estar na horizontal é muito mais difícil. Você foi doce desse jeito ou o seu jeito foi mudando depois da polícia? Olha, tempo que eu fui da polícia eu era uma pessoa extremamente nervosa. Eu fumava, eu bebia, não que eu bebia de ser alcoólatra, mas a gente bebia muito, eu bebia todo dia tomava chopp. Fumava muito, entendeu? E eu era um mundo muito duro, sabe? Todo dia se vê violência. Eu trabalhava assim, a delegacia era aqui, na frente era o ML e do lado era a cadeia. Era aquele ambiente. Isso eu tinha 20 anos, era muito jovem. Aí depois, em pouco tempo, eu virei chefe de delegacia e era aquela responsabilidade, sabe? Eu não era assim sorridente como eu sou hoje. Realmente, morar no Rio de Janeiro me fez ser outra pessoa. Realmente, os meus amigos falam em São Paulo, Cris, depois que você mudou para o Rio, você ficou mais jovem, mais sorridente. Realmente, o Rio me fez muito bem. Eu gosto muito daqui. Eu também. Mas a senhora me perguntou sobre isso, realmente é um ambiente muito carregado. Esses dias eu estava falando sobre meu livro numa entrevista, aí o repórter me perguntou, mas você não ficou assim dura, né, durante
tempo trabalhando na polícia, fiquei. A gente acaba achando tudo normal, sabe? Não sei se como médico você acha isso. Porque a gente vê muita morte. A gente tem que lutar para não achar as coisas, banalizar muito o sofrimento banalizar das pessoas. a palavra Mas ao mesmo tempo, se você se afetar com tudo que acontece, você não sobrevive, né? Exatamente. Tem que criar uma espécie de capa, Você né? cria uma espécie de couraça, eu acho, né, para poder encarar. Mas eu sofria muito de estômago nessa época. Eu tinha uma gastrite que não sarava. Não. Alguma coisa tinha que dar Somatizava. Mas essa época faz quanto tempo? Você está falando de um passado? Que passado Não, é eu esse? moro no Rio, tenho 17 anos. Tô falando de 17 anos atrás. Que eu pedi exoneração da polícia e todo mundo, você é louca, vai sair da polícia. Eu saí da polícia ganhando super bem, eu tinha um salário razoável, legal, me mantia. E eu fui ganhar metade do que eu ganhava para poder ser jornalista, que era o que eu queria, entendeu? Daí fui morar com a Ana. É um tipo muito esquisito, gente. Eu sei porque sou. Jornalista é um tipo esquisito, Uma né? vocação muito intensa, né? Que troca de eu troquei emprego para ganhar menos, né? troquei É um o tipo certo estranho, pelo duvidoso, não mesmo. é? Que eles falam, meu pai falava, mas certo pelo duvidoso, não sei o que, vai morrer pobre. E morre pobre. Morre, gente. verdade. Mas é engraçado, eu estava falando hoje com um rapaz da Veja que me ligou, foi numa situação delicada para ele, porque ele queria fazer um obituário de uma pessoa que está vivíssima até agora. E eu espero que fique viva. E eu falei para ele, olha, eu não me sinto confortável, eu estou torcendo para ele viver e tal, eu entendo o seu lado, mas... E a gente começou um papo, ele também entendeu o meu, que eu não queria falar. Mas tem que fazer o obituário antes da pessoa morrer? Já tem que Ele deixar estava pronto? preparando. Deixa pronto, tem vários deixa prontos. pronto. Ah, É não horrível, sabia, né? Mas é verdade. Não sabia, não. Deixa pronto. Ai, Eu gente, mesma já fiz alguns, assim. E falei pra ele, olha, eu já fiz isso, eu sei o que é que você está fazendo. Não adianta ficar blefando comigo que é uma matéria, já dizer que o cara fez uma contribuição. Eu sei perfeitamente o que você está fazendo. Eu não quero fazer isso. Aí, já que eu não tenho o que fazer, eu não quero falar sobre isso. Que é uma situação delicada, né? Você vai falar sobre uma coisa, parece que está querendo aparecer também, né? Vai falar sobre uma pessoa que você nem é tão amiga, tão íntima, é muito esquisito. Também é meio E complicado, fica aquele porque é uma limite. Hoje em energia, dia está né? tudo meio assim, né? As pessoas aparecem com muita facilidade nas coisas. E aí a gente ficou conversando sobre isso, sobre esse tipo esquisito que a gente é. Acabou que... Eu falei para ele, eu vou torcer para você guardar esse obituário por muitos anos, né? Foi um jornalista também. Assim, nem conheço, não me lembro do rosto dele, eu não falei só pelo telefone. Posso até ter conhecido algum dia por ele, mas eu cheguei à conclusão de que o jornalista, mais uma vez, é esquisito. Agora você confirmou. Mas aqui no Rio eu sempre trabalhei com cultura, entendeu? Aqui O Rio te fez bem mesmo, Me mas fez, o Rio faz bem, fez. solar, né? As pessoas são alegres. O astral. Embora haja tanta dureza por aqui existe, também, claro. né? Não, Mas existe. A vida é dura, mas... tem que sobreviver. mas a gente Senão o tem doutor que- não tratava de arritmia, você não sobrevivia à sua história. E eu trabalho com produção cultural hoje em dia, Também que ela sabe... saber que não é tão simples não, né, Malu? Esquisito também. Continua do lado de gente esquisita também. continua. Não é? Ela gosta de gente esquisita. A polícia, os jornalistas, Agora a produção teatro. teatral. Vou voltar aí depois para saber que peça é essa que você produz. Tá bom. Malu, me consta a sua. Bom, é engraçado que a gente está aqui falando, né, de morte, de superação, de celebrar a vida, de sorrir. E é uma coisa que os gregos faziam, né? Porque eles tinham tanto esse sentido do trágico, né, da finitude, da morte, né, e da sensação do inevitável, que o que eles faziam era isso, era celebrar a vida, né, comungar com o divino através da arte, promover aquelas festas, né, o culto à beleza, à arte e tudo. Então, engraçado estar aqui hoje ouvindo eu fico fazendo o tempo todo essas associações. Eu estou em cartaz com a Aurélia, no Teatro Laura Alvim, de quinta a domingo, que é uma trilogia do Ésquilo, a única trilogia que chegou até os dias de hoje, porque todas as tragédias eram escritas nesse formato, trilogia, só que chegaram avulsas aos dias de hoje. E a Aurélia não, ela chegou inteira. Então são 3 peças. É Agamenon, Coéforas e as Eumênides, que a gente adaptou para uma peça só. Foi uma tradução do grego especialmente feita para a nossa montagem, pelo Alexandre Costa.
e o Patrick Pessoa depois fez um tratamento dramatúrgico, então acho que a gente chegou num resultado muito legal do texto, que a gente mantém um certo eruditismo e procura manter a poesia do Ésquilo ao máximo, mas ao mesmo tempo é um texto que chega fácil, que chega mais audível, né, mais palatável. E a gente manteve também, eu acho que é uma característica essencial do Ésquilo, estética, que é a presença do coro. Que o coro é o que mais caracteriza a tragédia como gênero. A presença do coro. No Ésquilo, o coro tem mais da metade das falas. Depois vem o Sófocles e já diminui a presença do coro. O Eurípides quase não tem mais coro. E aí vai virando drama, vai deixando de ser tragédia, no sentido do gênero. E o coro cantava. Toda a fala do coro era cantada e dançada. A gente não sabe, não tem registro de como era essa música, de como era essa dança, mas sabe-se que era cantada. Então a gente fez um musical. Não é um musical, gênero musical, mas o nosso coro canta. Então tem muita música, muita poesia, muita beleza. Então as pessoas falam assim, ai, tragédia, é baixo astral, eu não sei o quê. E não, eu acho que isso é drama. Drama é triste, né? Drama é pesado. A tragédia não, porque eram aqueles mitos, que eram aquelas fábulas que sempre existiram antes mesmo dos tragediógrafos escreverem. Eram as histórias, né, dos deuses, da relação dos homens, dos heróis com os deuses, com o destino. E com muita música, muita poesia, muita beleza, exaltação, celebração. Então a gente procurou manter esse espírito no espetáculo. Então, E você que dirigiu? Eu que dirigi junto com a Bel Garcia. Você dirige há muito tempo? Eu dirigi a Máquina de Abraçar, eu até vim aqui falar sobre a Máquina de Abraçar, com um espetáculo sobre uma autista e uma terapeuta, com a Mariana Lima e a Marina Viana. E essa é a minha segunda direção. E eu chamei a Bel Garcia, que é uma parceira de longa data. A gente trabalhou muito juntas na Companhia dos Atores, a gente fez muita coisa junta. E a gente, enfim, dirigiu essa peça e foi um prazer. Eu nunca pensei... Atuo também. Atuo, dirige. Por isso que eu chamei a Bel para E é um elenco grande, são porque tem 6 coro. atores, mas a gente faz o coro. Ah, tá. A gente também manteve uma coisa assim, que tudo partiu do coro, né? O primeiro ator, né? O ator primordial lá, ele saiu do coro, né? Ele se destacou do coro e foi contar a história. Então a gente parte do coro, os personagens saem do coro, viram personagens e voltam ao coro. Então tem esse movimento de sair do coro e voltar ao coro e tal. Cantar e fazer a cena e voltar para cantar. É um exercício maravilhoso, assim, a gente tem muita alegria de fazer a peça. Você está entusiasmada, né? Porque as músicas são lindas, as músicas são do Rômulo Frois e do Cacá Machado, são 2 compositores paulistas. Eu quis chamar um compositor que tivesse uma obra, não uma pessoa que fizesse trilha só para teatro, mas um compositor de música popular brasileira. Ele tem uma obra muito interessante, muito sofisticada, muito bonita, o Rômulo Frois. E eu queria chamar para poder fazer justamente um diálogo da obra dele com a obra do Ésquilo. E aí ele chamou o Cacá Machado. Então as músicas são muito populares, são muito fáceis, de fácil acesso. E as letras são o próprio texto do Ésquilo, né? São a própria fala do coro. Então chega no coração. Eu acho que a tragédia ela tem que afetar as pessoas, ela tem que chegar, tem que ser direta. Não tem que ser uma coisa distante, erudita, hermética. Muito pelo contrário, né? Porque não era assim, né? Era uma festa popular. Que o governo bancava. Tem que tocar, né? Pois é, e as pessoas, aquela coisa da catarse, né? Porque as pessoas se identificavam, as pessoas vibravam com aquilo, né? Então, eu acho que a gente chegou num resultado não catártico, né? Porque a gente está em outra época. Mas eu acho que a gente chegou num lugar de conseguir chegar, contar a história e afetar as pessoas. E a história é a história de uma casa amaldiçoada. Pois Tô achando muito como é a história? engraçado. É uma casa É a história de uma amaldiçoada. família, é a saga de uma família, os Átridas, que lá no início houve um assassinato e tal, e naquela época era justiça do olho por olho, dente por dente. Então, se você matava, você necessariamente morreria. Alguém chegaria para vingar a pessoa que tinha morrido e você ia morrer. E os deuses ditavam essa lei, né, da justiça cega, né? E justamente o Ésquilo era um entusiasta da democracia e da nova era que estava acontecendo em Atenas na época dele. Então ele faz uma fábula sobre o surgimento da democracia na Grécia através da história dos Átridas. Porque aí começa um círculo de assassinatos recíprocos. O Agamenon, o rei Agamenon, né, que todo mundo conhece a história, que vai para a Guerra de Troia. Para ele ir para a Guerra de Troia, ele assassina a própria filha, porque não tinha vento para ir
para as embarcações irem para Troia. Ele assassina a filha, sacrifica a filha para a deusa Ártemis voltar com o vento. Aí a Clitemnestra, que era a mulher dele, espera ele voltar da guerra e mata ele para se vingar, para justiçar a filha. Aí o filho dele, que estava no exílio, volta para justiçar o pai e mata a mãe. E aí ele fica louco, as fúrias, que são as entidades que perseguiam os matricidas, atormentam ele, levam ele à loucura. Até que a deusa Atena institui um tribunal e pela primeira vez os homens vão passar a julgar os crimes de sangue. E aí ele é julgado. E aí tem aquela história do voto de Minerva, porque dá empate o julgamento. E ela dá o voto de Minerva para ele ser absolvido. E aí interrompe-se o círculo de assassinatos recíprocos. E aí, a partir de agora, não vai ser mais a justiça cega, e sim a justiça dos homens. Né? A nova era em Atenas, na Grécia, o surgimento da filosofia, enfim, do racionalismo. É um rompimento da cultura arcaica e o nascimento de uma nova cultura. E essa peça conta essa história nesse momento da Grécia. E ela é contemporânea na medida em que os poderes estão sempre se renovando. Pois é, e também no sentido de que a nossa barbárie não acaba, né? Não adianta, porque a gente se organizou na democracia, se organizou na sociedade, mas as fúrias continuam nos habitando e a barbárie continua, não é? Enfim, você bem sabe. E é isso, né? A gente está ainda tendo que aprender como que lida com a justiça, com o sentimento de vingança. Tudo isso ainda é uma grande questão para a gente, né? Você lidou também muito com isso, né? De gente querendo se vingar, né? De gente não sabendo lidar com a própria tragédia. Aprender a perdoar, né? Aprender a perdoar. Isso que eu acho que é a parte mais difícil, aprender a perdoar. Pois é. Perdão. Mas é bom, é necessário. E aí a gente tem o julgamento, a gente faz o julgamento hoje lá com a plateia. É muito legal, porque a Atena, ela escolhe 12 juízes. E na história dá empatado e tal. E a gente faz toda noite, a gente escolhe 12 juízes e a gente refaz o julgamento. Em 2012, né? E é engraçado pensar, o resultado varia, tem uma variação. Nunca é o mesmo. Eu queria saber isso. Ele é absolvido nesse... Ele já teve noites que ele foi absolvido, já teve noites que ele foi condenado. Mas é mais absolvido ou mais condenado, geralmente? Ainda tá. A gente estreou semana passada, né? Quer dizer, na semana retrasada, mas... Enfim, teve 5 sessões só, mas tá bem equilibrado o negócio. Você vê que é uma questão que ainda está... Porque, na verdade, essa justiça do olho por olho, dente por dente, é a pena de morte, né? É você votar pela pena de morte, achar que quem matou tem que morrer. Então, é uma questão delicada, né? É bastante interessante, enfim. É chegante. E tem muita filosofia misturada também, enfim. É uma história linda. A gente reforça no último bloco os dias, horários. Tá certo. Tá? Me diz uma coisa, você conhecia o estuprador? Não. Conhecia não. Não sei se isso é melhor ou pior, não sei. Mas eu já conheci pessoas, assim, pessoas próximas a mim, que sofreu estupro e conheci o estuprador. Isso. E você achava que elas sofriam mais? Sim. Não, acho que a dor é igual, né? Porque a dor do estupro é uma coisa que você não... Mas as consequências, sabe? O emocional, tal, a pessoa fica mais destruída. É mais destruída, sim, porque a pessoa, ela é traída, né? Acaba traindo a confiança, né? A amizade. Pior, sim. Intervalo, a gente volta já já. Volta para falar de música, volta para conhecer a Gerlane Lopes. Lopes. Isso. Né? Porque não tem o E, tem que ser Lopes. Lopes, bem rápido. Lopes. Vamos lá. A gente volta já já, sem censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.ebc.com.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271.
vamos cantar para subir. A Malu disse que os gregos faziam isso, né? É então vamos dar uma de grega? Vamos. Vamos. É só o que nos resta. Então vamos nessa. Gerlane, me conte a sua história, que eu estou curiosíssima, porque eu falei assim na abertura. A Gerlane está comemorando 15 anos de carreira, é real? É, muito mais até. Mais até, né? mais até. Ele só conta a carreira quando a pessoa começa a ganhar algum, né? Quando ela tá ralando, ninguém fala ninguém na carreira. conta. Para ser mais exata, são 20 anos que eu vivo exclusivamente de música, com música. Né? Eu acabei há 2 dias, estou comemorando meu aniversário em Pernambuco, aqui. Onde? É, em no Pernambuco. Nordeste todo? Porque o Nordeste às vezes tem uma agenda própria, uma loucura, né? Como uma loucura. o sul do Não Brasil dá para parar, mesmo, né? Para exatamente. literatura, por exemplo. Eu acho que o Nordeste para música tem muito a ver com isso. Né? Assim, eu demorei um tempão para conhecer a Marta Medeiros, por exemplo. Quando eu fui entrevistar a primeira vez, que a gente aqui ficou achando, oba, que o Divã era o primeiro livro, ela tinha um monte. Já tinha um monte. Estava na estrada. Né? Ela estava na estrada no Nepal. Então o Sul tem essa coisa com a literatura. Eu acho que o Nordeste tem essa coisa com a música, né? Eu já tenho 15 anos, mas esse é o primeiro DVD, assim. Eu sou quase uma baiana também, porque eu sou bem lenta, gosto de fazer as coisas com muito cuidado e tudo. A Elba tem um depoimento nesse DVD que a Elba Ramalho fala exatamente isso. Ela tem 15 anos de carreira e é o primeiro DVD, o terceiro CD, e eu achei que ela já tinha uns 15. Ela fala exatamente isso. Mas tem uma agenda própria, a gente não para, né? O pessoal está querendo me trazer daqui a 2 meses para cá, mas Gerlane lá já é carnaval, né? Já começa carnaval, a gente já trabalha você já muito. Está atoladíssima, né, no carnaval. Eu estou com um espetáculo dentro do Galo da Madrugada, da sede do Galo da Madrugada. Eu levo samba para dentro da sede do Galo da Madrugada, uma vez por mês. Caramba. E como é que isso começa, assim? Como é que você é pernambucana do Recife? Sou olindense, nasci em Olinda. Ai, nasceu bem, hein, querida? Bem demais. Alto da Serra. Maravilha. É muito bom, mas eu acho que foi Recife quem me recebeu, né? É uma multiculturalidade que tem naquele estado inteiro. Você consegue, num período de carnaval, escutar forró, samba e maracatu, ciranda e rock and roll no mesmo espaço. Assim, é muito louco isso. Isso começou minha irmã participando de um coral numa das televisões. E eu era mascote, eu ia atrás também, e aí terminou ficando. Muita gente desistiu, minha irmã não canta nada hoje em dia. E aí eu continuei. Antes de ser cantora, eu sou percussionista, fui por esse caminho, e aí montei, nesses 20 anos já vivendo de música, eu tive todos os tipos de bandas e orquestra de frevo. Meu primeiro projeto musical foi uma orquestra de frevo com 16 homens ensaiando dentro da minha casa. Então, assim, é tudo muito efervescente ali, né? É animado, e você já vai pro Galo da Madrugada, que é mais animado. São 2,5 milhões de pessoas. É uma coisa básica, loucura. né? 2 milhões de pessoas num bloco, francamente, né? Loucura, na rua, assim, é incrível. As imagens são incríveis. É muito bonito. Que a gente vê na TV, eu muita nunca vi ao energia. vivo. Tem que ir. Vendo na televisão, eu fico até assustada de tanta gente. E esse DVD você gravou no Teatro Guararapes? No Guararapes, virou especial de TV, foi pro Nordeste inteiro, também virou especial de TV pela televisão internacional. Assim, é um DVD independente de todos os amigos, graças a Deus. Né? Olha que dois. Tem um encartezinho aí com toda a equipe. Todo transado. E aí trata né? um pouco, basicamente, toda a minha trajetória, desde os festivais, eu venho de festival de música. Aqui aparece Elba, Cezinha e o Gustavo Travassos, que é o primeiro cantor do Galo da Madrugada. E na verdade, esse projeto da Branca é um projeto onde eu montei há 8 anos atrás para exaltar os sambistas que existem dentro do estado de Pernambuco. A cultura pernambucana de frevo, maracatu, ciranda, coco, chachado, forró,
mas existem pessoas que vivem há 30, 40 anos de samba dentro do estado de Pernambuco. E a cada edição da nossa roda de samba, a gente faz uma homenagem a uma escola de samba. A gente já fez 18 edições, quer dizer, tem escolas de samba em Recife, escolas de samba com 50, 60, 70 anos. Então, esse foi o objetivo de fazer o Da Branca, que Da Branca é um samba que eu fiz em parceria com o Cirido Cavaco, que é um dos mestres também de cavaquinho lá em Recife. E o objetivo foi esse. Eu acho que a gente conseguiu recolher muitas coisas do estado, passeou um pouco pelos sambas do Brasil. A gente começa com Chico Buarque de Holanda, ousadamente pedindo permissão, fazendo samba do Grande Amor, e por aí vai passear um pouco pelo Brasil. Eu vi que passa por Dona Ivone Lara, tal. Isso, tem um samba do Capiba aí, né? Que é a mesma Rosa Amarela, o primeiro samba que ele fez. Eu gravei, no CD eu gravei com o Quinteto Violado, fizeram um arranjo especial para mim, gravei ainda com o Toninho Alves cantando comigo, aí a gente fez essa música aí ao vivo. Nossa, tem Canto das Três Raças, Mauro Duarte, Paulo César Pinheiro, e Clara Nunes deu show. Isso, né? o ano que vem a gente aproveita para montar um espetáculo chamado Salve Clara, que a gente vai recontar, né? Acho que é importante sempre a gente estar lembrando. Eu sou muito fã de história, acho que a gente tem que colocar sempre, tá renovando, ensinando a muita gente que não conhece ou que conhece pouco, e a gente faz o Salve Clara falando um pouco sobre a Clara Nunes, e essa já é o começo do Salve Clara aí, nesse show. Que bom! A Clara foi redescoberta, né? Pois é, e isso é importante, porque ela está sempre viva, está sempre perto. E ela merece, porque ela era uma pessoa encantadora, realmente. A gente tem um trecho do DVD, Cristina? Tem? Vamos? Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó, mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim, tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer, um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó, mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim, tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer, um xodó pra mim, do meu jeito assim, e alegre o meu viver, um xodó pra mim, do meu jeito assim, e alegre o meu viver.
gravada. Ah, você gravou com a Elba? Gravei uma canção do Serginho Meriti, carioca, que se chama Tudo Serginho Bem, Meriti, olha grande isso. amigo. Me presenteou com essa canção inédita e é uma música que fala da amizade. Eu gravei dentro da casa da Elba, ela generosamente abriu a porta do estúdio dela, a gente gravou, fez uma brincadeira, foi bem bacana. Ai, que bom. Gerlane, eu vou pro intervalo, não é? E volto para você ali pro nosso palquinho. Vamos Tá bom? trazer alegria aqui, vamos lá. Tá certo. Intervalo, a gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Vamos abrir esse bloco com a música? Vou abrir com uma música e depois a gente faz outra. A gente faz uma primeira agora, aí eu faço umas perguntas aqui que chegaram e depois... Ricardo Lima Rico, parceiro desde o e começo Anderson do do projeto. Carmo. Anderson do Carmo. Auxílio luxuoso Maravilhoso. da Gerlane Tô Lopes. bem pra caramba aqui. E são pernambucanos? São Todos pernambucanos. Tá certo. felizes. Felizes, Esse menino né? toca o show Orgulhosos. inteiro desse jeito. Hein? E toca o show inteiro sorrindo, cara. É mesmo? Feliz da vida, né? Contagiante, esse sorriso dele. Vamos tocar? Vambora. O que é que você quer? Olha, eu por mim vou deixar na tua mão. Ah, vamos lá. Sou a chuva que lança areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Sou a sereia que dança destemida e ara, água e folhas da Amazônia. Sou a sombra da voz da matriarca da Roma Negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. Meu som te cega, careta, quem é você? Quem não sentiu o swing de Henri Salvador? Quem não seguiu o Olodum balançando pelo? E que não riu com a risada de Andy? Que não, e nem disse que não. Sou um preto norte-americano forte, com um brinco de ouro na orelha. Sou a flor da primeira música, a mais velha, a mais nova espada e seu corte. Sou o cheiro dos livros desesperados, sou Guita Gogóia, seu olho me olha, mas não me pode alcançar. Não tenho escolha, careta, vou descartar. Quem não rezou a novena de Dona Canoa, quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor, quem não amou a elegância sutil de Bobô, quem não é recôncavo nem pode ser reconvexo. Muito bom, hein? Reconvexo. Mestre Caetano, a elegância sutil de Bobô. Quem No não é DVD tá com a banda inteira, né? Hein? No DVD tá com a banda toda, tá com todo mundo. Muito e aqui bom, a gente muito dá bom. só um. Mas eu vou voltar aí pra você fazer pouquinho outra, que a gente tá? Vai fazer. escolhendo aí. Beleza. Vamos só ver aqui. Doutor, tem um relato aqui fortíssimo. Prezado doutor, além de ser importante a orientação da população sobre a arritmia, também é importante que haja um conhecimento geral por parte de todos os médicos. Estando eu, Maria Eliane Loureiro, de licença médica, por vários motivos, inclusive cardíaco, fui uma perícia médica, onde uma médica jovem, ao saber que uma das minhas patologias era cardíaca, com arritmia, já tendo mais de 3 síncopes, inclusive com queda e tendo quebrado uma costela, disse-me ela, desde quando a arritmia mata? Isso em tom de deboche. Saí da sala com sentimento de tristeza ao constatar o despreparo
de muitas colegas, apesar de eu ser pediatra e ter formação em medicina geral e comunitária. A doutora Maria Eliane Loureiro é pediatra. Gosto de informar sobre as outras especialidades. Bom, eu acho o seguinte, claro, isso é uma coisa fundamental que a gente, na Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, a SOBRAC, a gente bate muito nessa tecla da educação médica continuada. Assim, acho que é muito importante pessoas terem acesso às informações mais novas que os especialistas estão mais à frente. Hoje a medicina vive uma subespecialização cada vez maior e é muito difícil, às vezes, para um médico generalista que tem que trabalhar longas horas durante o dia, estar a par de todas as novidades, mas todas tem que ter as uma cultura subespecialidades. geral. Mas então, daí a importância, eu concordo, claro, e daí a importância de ter uma educação médica continuada, né? Só um detalhe em relação ao que você falou, Leda, não importa só se a arritmia mata ou não mata, a qualidade de vida dessa pessoa deve estar muito ruim, né? A pessoa que tem desmaios frequentes, que tem um receio de não sabe quando você vai pode ocorrer. cair, se machucou até. Claro. Né? Então, assim, não importa só se mata ou não mata, claro que isso importa, mas mesmo que não mate... Incomoda muito, precisa de um tratamento adequado, né? Isso é também muito importante, a qualidade de vida é fundamental. Desculpa. Quem tem febre reumática e já fez cirurgia de válvula mitral... Bom, olha, tem umas coisas... A pergunta é essa. Gostaria de saber se o Dr. cardiologista, se quem tem febre reumática já fez cirurgia de válvula mitral tem algum risco de infarto? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A febre reumática atinge realmente as válvulas do coração, também está associada a alguns tipos de arritmias, mas não tem nada a ver com o infarto, que é um problema nas artérias que nutrem o coração, né? Essa foi a Wanda. Eu vou só dizer para Milce Maria Sena Silva que eu vou ter que pular essa pergunta, porque tem 2 medicamentos. Aí eu não fico confortável não, porque, entendeu? Eu devo tomar esse ou esse. Medicamento é complicado da gente falar assim em televisão aberta. E não dá para receitar. Se puder, se puder responder alguma coisa. Ô Malu, me diz uma coisa, você tem parente na Argentina? Olha, Galli é um nome super comum na Itália, muito comum. Assim, então eu acho que não parente direto. Não, porque Catarina Tereza escreveu aqui, dizendo que ela teve uma professora na Argentina com o sobrenome Galli, e ela achou que podia ter um contato via você. Não. Queria aproveitar para agradecer ao André Dias da TV Globo a liberação da presença da Malu aqui hoje. Obrigada. E reforçar que a peça está... De quinta a domingo, no Teatro Laura Alvim, em Ipanema, no Rio de Janeiro. E o elenco é maravilhoso. Gisele Frois, Luciano Quiroli, Daniela Fortes, Otto Júnior e Júlio Machado. E Malu E eu. E com direito ao julgamento, que também, né, quem gosta Com de participar, é uma direito, peça que tem direito à participação, Exatamente. E também quem não quer, não precisa. Não tem não é coação de obrigado, público. Não detesto o público refém. Também é péssimo, Ninguém a gente gosta. fica tenso, né? Não, pelo amor de Deus, não tem nada disso. Não, é quem quiser, né? Liberou geral, é democrática a coisa. E a Cristina, que veio falar do livro Seu Amigo, esteve aqui, a editora é Azahar. O lançamento é hoje à noite, Hoje na à livraria da noite. Travessa do Leblon, espero todos lá. Olha, Que muitos leiam, né? Eu espero, porque é uma Claro. história que fortíssimo. é forte, mas é também muito bonita. Ela é muito é uma costura de lembranças e de grandes afetos. Tudo tem 2 lados, né? A Ana é a tal da felicidade, inclusive, também, né? Já fez o lançamento, Cris? Foi quinta-feira no Castelinho. Aconteceu certo. semana passada. De Mogi das Cruzes para o mundo. Tá certo. Então, agradecendo a vocês por terem vindo. Gerlane vai fazer show aqui? Isso, dia quinta-feira, na Miranda, na Lagoa, e a direção do Da Branca para o Rio de Janeiro. A montagem é do Alexandre Regis, ator e diretor Alexandre Regis, com a participação da Patrícia Melody e do Cláudio Cinti, que é um ator fantástico. Muito bom. E com a participação aqui no programa do Ricardo Lima e do Anderson do Carmo, dando aí o auxílio luxuoso Dia para a 15, Gerlane, todo ok? mundo lá com a gente. Agradecendo a vocês todos por terem vindo, a vocês também, a vocês por estarem nos assistindo. Boa tarde, boa noite. Até amanhã, se Deus quiser, ao som da Gerlane. Valeu? Senhora.
uma canção minha que se chama Da Branca, nome do DVD, parceria com Siri. Te encontrei no samba da Branca, naveguei no colar de contas, te direi sem sofrer. Despertou liberdade adormecida em mim, como um passarinho a voar. Pra você foi assim, o teu olhar em mim, logo o amor nasceu, iluminou aquele velho samba que um dia eu vi morrer por não ter mais você. Mas tudo enfim passou, não vá agora, recomeçou. Assim, ó, hoje eu tenho mais alegria, vivo sorrindo com samba em mim, vivo assim com mais esperança, sigo cantando até o fim. Vamos junto! Te encontrei no samba da Branca, naveguei no colar de contas, te direi sem sofrer.